Ah, Deus me ama. E aí ele trouxe, né? Ele falou assim, olha, qual que é a voz do reino, né? A voz do reino é arrependei-vos. A voz do reino é reconheça o seu pecado. Então, ele trouxe uma abordagem, né? Muito interessante nessa questão, né? E a gente tirar o foco das pessoas, e isso a igreja tradicional, né? Tradicionalmente a gente sempre valoriza a pessoa, né? Do tipo assim, ó, Jesus te ama, olha o valor que ele dá para você e não sei o quê. Tudo isso é verdade. Mas no final das contas, isso leva ao ego, leva a você olhar para Deus como sem uma necessidade de reconhecer quem você é. Né? Achei muito tremendo aí. Mansal, você está aí? Vamos lá? Cadê a leitura? Vamos lá. Joel, bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, Tudo Joé. bom? Hoje nós vamos aqui, né? Vamos ver os 3 primeiros versículos aqui que já arrebenta, Já né? detona. Deitona. Já detona, já. Vamos lá. Pode ler aí, Joel. Posso. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém. Bom, o que nós podemos pegar aqui, hein? Neizão. Eu passo ainda, não concluí aqui ainda. Ainda que pareça ser meio claro aqui, mas eu estou afuxando aqui. Vai lá, Joel. Eu vejo Paulo falando aqui da estrutura religiosa, e às vezes a gente tem essa ativação religiosa, né? Eu não diria religiosa, eu diria poderosa do céu também. Mas a linguagem do céu maior é o amor, não é o dom que Deus nos dá, não é a manifestação dos dons, não é nós termos uma maturidade profética, ou pode ser de ensino, ou seja qual for. O amor, ele é a base. O amor é a linguagem, o amor é o DNA, o amor é a essência do céu. O que eu vejo é isso. Eu tenho para mim um texto lá de Lucas, agora Lucas 12, acho que a partir do 49, que Jesus ele fala assim, e eu vim trazer um outro batismo, né? Eu queria que ele já estivesse entre vocês, né? E aí ele começa a falar sobre separação de sogra com nora, e o batismo que eu entendo que Jesus veio trazer foi o batismo do amor. Não foi o batismo do fogo. E assim, eu até entendo que o batismo do fogo que Jesus veio trazer também é o amor, porque em Mateus 24 fala que o amor de quase todos esfria. O que esfria é o fogo, né? O que apaga é o fogo, né? Então,
ele compara ali o amor com fogo. Então, para mim, a coisa mais importante que Jesus veio trazer foi o amor, né? A restauração do amor, como Deus é, como Deus ama, como Deus pensa, o amor ágape, não o amor filéu, não o amor de amizade, o amor eros, o amor ágape, que é um amor que transcende qualquer sentimento. Bom, a princípio, o que eu vejo é isso. Ney, Bom, não tem mesmo nenhuma outra língua, né, que a gente deva falar, senão o amor, né? E essa questão do amor, eu vejo que na nossa mente existe ainda, né, pelo menos na minha, ainda muito cristalizado o amor como sentimento, o amor como, né? Mas eu estou quase afirmando aqui que o amor que está ali escrito é aquele de dar a sua vida, de se render, se entregar totalmente ao outro, fazer da sua vida, né, o serviçal diário pelo outro, independentemente de quem o outro seja, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da humilhação, da humildade. Deus amou o mundo de tal maneira que se humilhou, que se entregou. Então, esse amor aqui, ele traduz humildade e entrega sacrificial, né? Então, quando ele diz aqui, olha, se não tiver amor, de nada vale, para mim, ele está falando assim, olha, se não tiver humildade, se você não se entregar, não se doar pelo outro, né, não dar segundo a face, não andar segundo a milha, né, de nada vale o que você está fazendo, de nada vale, né, as manifestações, de nada vale o que você tem dado valor. Então, lembrando que amor é a definição que vale a de Deus mesmo, né? Todas as outras são desdobramentos do pensamento humano. O amor é esse, né? É de dar a sua vida, de considerar o outro maior, né? Ou seja, a humildade. Está atrelado. bom, aqui o contexto, né? O contexto é que nós estamos vendo aqui, sou de Paulo, sou de Apolo, querendo ser mestres, né? Desprezando o mais insignificante, né? Um querendo se vangloriar mais que o outro por ter dons e a busca dos melhores dons, né? Querendo ter os dons para se exaltar e tudo mais. Então, ele, depois de falar tudo isso, né, ele vem falar do caminho que é sobremodo excelente, o caminho que é o melhor caminho, não é o caminho esse dos dons, das manifestações, das curas, tudo isso é bom, mas o que mais nós deveríamos desejar, o que mais nós deveríamos valorizar e ansiar, não é nada disso, é o amor. E eu acho que dentro desse contexto, né, que Paulo está mostrando, é algo meio, vou dizer assim, meio chocante, né? Porque não é algo que eles estavam esperando, né? Talvez falassem, nossa, que bom, vocês profetizam, vocês curam, vocês têm milagres acontecendo,
né? Por exemplo, quando a gente falou do avivamento, né? Lá em Azul, a gente sendo curado, manifestações sobrenaturais, né? Revelações, né? E etc. Então, o povo vai atrás disso. O povo corre, pessoas viajaram o mundo inteiro atrás de sinais e manifestações, né? E Paulo aqui fala que o que é muito mais excelente, não é essas coisas. É o caminho sobremodo excelente, é o amor. E então, a pergunta que me vem é o seguinte, rapaz, o que a gente está buscando, né? O que a gente está querendo? Que as pessoas vão tão atrás, né, de profeta? Eu nunca vi uma igreja onde as pessoas vão atrás por causa do amor, né? Até falo, aquela igreja amorosa, tal, né? E isso às vezes atrai as pessoas, mas não é algo sobremodo excelente, né? Parece que se tiver um cara profetizando, aquilo vai atrair multidões, né? Por que os pastores querem fazer sinais ali e tal? Inclusive, vi um cara aqui que ele, quando a igreja estava caindo, ele começava a profetizar, ele grudava pessoas na parede, né? Isso atraía multidões. O que amor não atrai? Joel? Por que o amor não atrai, né? A narrativa de Paulo falando, olha, ainda que, né, você fale línguas, ainda que língua dos anjos, aí ele coloca o C aqui, se não tiver amor, o que vai ser? O que vai sobrar, né, dentro desse contexto que você está falando? Vai ser como um bronze que soa, né, um sino que bate e faz barulho. Mas tem alguma vida no sino? O sino ele só serve para passar uma informação. Ó, tá na hora, tim, tim, tim. E ele não serve para mais nada. Ele não tem nada, ele não tem essência, ele não tem vida, ele não tem. Você não vê réplica do céu em nada numa situação como essa, ou numa pessoa como essa que só faz barulho, que só diz assim, olha, tá acontecendo alguma coisa. O sino só serve para isso. Ele só é um alerta, mas ele não é a vida. Ele não é, de fato, por exemplo, vai ter a missa, mas ele não é a missa. Ele não tem nada, não está ligado a nada. Ele só é uma informação. É igual a gente faz. Eu vejo esse texto dizendo assim, olha, você pode ter todos os dons, profetizar, cara, mas você é a essência, você tem a essência de Deus, você é igual a Deus, igual Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Imitar Cristo não é imitar Cristo nos dons, eu entendo que a essência do céu que ele está ensinando para a gente é isso. Não ser igual a um sino, porque hoje a gente vê as igrejas e através dos tempos da igreja de Cristo também não amadureceu muita coisa, porque ela está sempre querendo alguma coisa de Cristo que não é a essência, né? Os dons, a manifestação, é isso, aquilo outro, mas imitar Cristo igual fala lá, a gente volta naquele texto de Filipenses 2:5, né? Ter o mesmo sentimento. Aí não está falando de resultado de você, o que você faz, está falando do que você tem, o que você carrega dentro de você. Qual é o sentimento que você carrega dentro de você? Qual é a tua motivação de fato, assim? É igual o outro texto que a gente sabe de cor também, João 3,16, porque Deus amou, agapou o mundo. O que Deus tinha?
Ele tinha o amor. O que que Deus é? O amor. A essência do céu é o amor. E a gente está sempre buscando o resultado, porque o resultado o que que é? Jesus amou o mundo, ele veio, habitou, e aí ele demonstrou esse amor de diversas formas, através de dons e sinais também. A gente gosta muito da demonstração, né? Mas a demonstração é só para dizer, olha, Deus se fez carne, está na Terra. O Deus que ama está na Terra. E os sinais é só o sino que toca, e qualquer pessoa pode tocar os sinais, mas ser o amor é outra coisa, né? Então, é uma diferença muito grande entre ser e carregar esse amor, essa essência, e ser um sino, né? Um sino, qualquer um pode ser. E está tudo bem, entre aspas, desde que a gente amadureça como igreja e saiba que tem que ter o amor. Que Cristo, ele não é os sinais. Os sinais é só uma manifestação para dizer quem ele é e de onde ele vem, mas Cristo é amor. Cristo, a essência dele foi, sendo Deus, se esvaziou, tomou forma de homem, a atitude dele, a essência dele, em olhar para as pessoas e não ver tamanho, e em amar todos, essa essência é que eu vejo Paulo falando aqui, ó. Isso não é ser um sino. Jesus não foi um sino. Ele não veio só dizer, olha, tem um Deus no céu. Ele veio ser o Deus do céu na terra, a expressão exata do ser de Deus. Então, por aí vai. Neizão? O Joel colocando isso, me despertou uma outra perspectiva aqui também com relação ao amor, que é essa mesmo que eu estava colocando, né? A centralidade de Cristo. Ou seja, Cristo é o amor é Cristo, o amor é o Senhor, né? Se não tiver a Cristo, nada serei. E ali, se não tiver a Cristo, nada disso me aproveitará. E a essência da nossa vida cristã, a essência do cristianismo é o amor, né? E ele está até colocando aqui, ó, você pode fazer tudo isso, mas não vai resolver, não é aceitável. Ele até coloca, olha, só é aceitável, vai ter algum proveito, aquilo que a motivação for o amor. A motivação por Cristo, a motivação for a humildade, a motivação for tudo aquilo que Cristo é, né? A compaixão, a entrega. Então, é bem essa palavrinha de 4 letrinhas aí, na verdade, ela é todo o evangelho, né? Ela é toda. É o caminho mesmo, né? Jesus é o caminho. Um caminho sobremodo excelente, é Cristo. O texto, na verdade, ele aqui do 1 a 3, ele é dividido em duas partes, né? Pela expressão, a primeira parte se não tiver amor, nada serei. Então, nada serei. E a segunda, nada disso me aproveitará. Então, Paulo falando de ser e daquilo que realmente tem valor, né? E duas coisas que o ser humano busca demais é ser alguma coisa. A gente o tempo todo está querendo ser. Uhum. E a segunda coisa é valor, aproveitar, ter proveito, ter valor, importância. O que realmente importa? Que realmente tem valor para nós, né? A gente valoriza tanta coisa e a gente pode até colocar que aquilo que a gente valoriza é aquilo que a gente gasta mais tempo, né? Era aquilo que a gente prioriza. Então, se você analisar aquilo que você está priorizando, que você está gastando energia, tempo, é o que você valoriza, Uhum. né? Então, o ser aqui, ele fala quando ser,
orar em línguas, né? Tanto dos homens, dos anjos. Ele fala profetizar, né? As pessoas conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Para o grego, né? O conhecimento, a sabedoria era muito importante. E os milagres, as manifestações sobrenaturais. Imagina o cara ter uma fé, chegar ao ponto do monte e falar, sai daqui, vai para lá. E então, Paulo está falando, você pode ter tudo isso, você pode ter todos esses pontos, mas sem amor, você não é nada. E aí, ele fala do sacrifício. E Paulo fala que é possível você pegar todos os teus bens e dar aos pobres. E chegar ao ponto de dar o seu próprio corpo a ser queimado. É possível você fazer isso. Mas sem. Então, você pode sacrificar, se doar, pode dar a sua própria vida, como Cristo deu. Mas se não tiver amor, não tem valor nenhum. Então, Paulo está colocando aqui o quanto o amor é fundamental, ao ponto de que, sem amor, nós não somos nada. E tudo que fizermos pode ser o maior sacrifício. Sem amor, não vai ter valor nenhum. Então, a gente pode estar se matando, fazendo um monte de coisa aí. Mas a pergunta é, nós estamos fazendo por amor? Se não tem essência o amor, então não tem valor nenhum. Joel? Você está falando aí, Marcelo, eu estou pensando aqui, né? Eu me imagino como alguns se imaginam, né? Eu já fui de igrejas grandes, igual falei essa semana, na semana passada. Eu fico imaginando assim, o pensamento hoje de um grande, entre aspas, grande, de um líder que tenha um ministério hoje sobre a sua tutela grande, várias igrejas, vários pastores, eu prego em congressos, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha quanta gente, eu arrebanho, está todo mundo ali, a multidão, eu juntei todo mundo, olha quantos templos, olha quanto isso. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Você pode ter tudo isso. Quando você chegar no céu, se você não tiver amor, você é um desconhecido. Jesus vai dizer naquele dia, por onde você andou? A gente nunca andou junto, né? O que a gente tem hoje como o ideal de um homem de Deus, que a gente gosta de dizer, né? É o resultado daquilo que a gente vê. E o céu está dizendo assim, que o homem que realmente é de Deus é o resultado daquilo que emana dele, de dentro dele, não do resultado que ele criou ou ele ajudou a formar na Terra, mas é aquilo que flui de dentro dele. E se não for o que flui, se não tiver nada que flui de dentro dele, ele fez tudo isso e nem teve contato com o céu. E nem vai ter, porque Jesus fala, afasta-te de mim, né? Coração perverso. Porque um coração perverso pode fazer muitas coisas boas, né? Só que é como você falou, Marcelo, qual é a essência, né? Qual é a motivação? A motivação, às vezes, é o superego ali para todo mundo ver, para todo mundo aplaudir ele, para todo. Na verdade, ele tomou para ele a glória de Deus. Ele é um usurpador e ele faz aquilo ali, e às vezes ele é até sincero, né? Só que sinceridade não é sinal de verdade, né? A verdade está aqui, e se a gente não se dobrar a ela, a gente vai ser sincero no inferno,
né? Com um monte de igreja, com um monte de gente, e ensinando um monte de gente a ser como ele é, motivado a ter um ego grande. E isso é muito sério. É muito sério o que Paulo está colocando aqui para a nossa realidade de igreja hoje, para a nossa realidade como cristão mesmo. Qual é a nossa motivação? Né? Quando a gente se propõe a ser um servo de Deus de fato, né? Qual é a nossa motivação? É ser um servo de Deus ou é competir com a glória de Deus, né? A gente tomar para nós a glória de Deus? Olha, é desafiador esse texto aqui. Ele realmente ele começa a fatiar aqui a igreja a uma reflexão do que ela é de fato, né? E aí a gente vê a necessidade da igreja dos ensinos, né? Do Edléo, o ensino seu, né, Marçal, da centralidade de Cristo, porque as pessoas elas podem fazer uma igreja igual eu diria que muitas delas são hoje, e Cristo não está lá. Por quê? Porque Cristo não é o centro. A essência dele, do amor, não está lá. Está só uma motivação humana, carnal, e eu diria diabólica. Né? E eu vivi um ministério assim, tanto é que ruiu esse ministério. Eu falo porque eu andei perto deles e a motivação era essa. Né? A motivação não era o amor. Eu falo isso pelo tratamento que se dava e a motivação pastoral mesmo. Eu vivia no meio dos pastores. E eu sempre, com todo respeito, eu sempre me sentia alguém fora da caixinha ali. Né? Falavam assim para mim, você tem que ser mais duro, mais isso, mais aquilo outro, mais incisivo. Isso é muito amor, isso é muito amor. Imagina isso, você ouvir as pessoas dizerem isso. Olha, você é muito amor, você tem que ser mais igual ao apóstolo, né? Mais duro, mais bravo, mais não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vejo, eu sempre falei, a minha referência de discipulado foi Jesus, né? Enfim, eu já falei demais aqui, mas a igreja ela está perdida nisso. Neizão? Uma coisa que vocês estavam falando, estava lembrando de alguns textos, né? O primeiro que eu puxei aqui foi Mateus 25, 35 a 36. Jesus diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso, né, e foste me ver, né? E aí a gente vê lá em Apocalipse que é justamente esse critério que ele usa, ou seja, o critério do amor, né, da entrega, de se doar pelo outro, ele usa para homologar a entrada no céu, a entrada na eternidade. Então, não existe, tudo que for fora do amor é terreno, como o João diz, né? Sendo terreno, é carnal, humano e maligno, né? Demoníaco. E o que é do céu? O amor. Foi de lá que brotou, foi de lá que veio, né? E as escrituras dizem, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e derramou do seu amor sobre nós. Então, até o amor que está em nós, esse não do sentimento, o sentimento está na carne, esse do espírito, né? Que é o se entregar, enfim, a essência foi dado dos céus, vem do Senhor. Então, é com este amor, ou é deste amor que ele está falando, né? Amém. É isso aí. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é atributos e essência. Há uma diferença entre atributos de Deus e essência de Deus. Então, atributos, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Então, são atributos de Deus. Então, Deus tem esses atributos, mas Deus, ele é amor. Então, é diferente. Ele não
tem amor. Uhum. Ele é amor, é a essência, é o ser de Deus. Deus é amor. E ele tem atributos. Atributos é qualidades, vamos dizer assim, virtudes que Deus tem. Mas ele é definido como amor, a essência de Deus. Então, tudo que a gente fizer aqui sem amor é porque a gente está fazendo sem Deus. Então, quando ele vai definir, nós vamos ver amanhã, não se ufana, quer dizer, não se exalta, não se ensoberbece, né? Não busca os seus próprios interesses. Então, era exatamente o que os coríntios estavam fazendo. Uhum. Se exaltando, se ufanando, buscando seus interesses. Então, tudo que a gente fizer, profetizar, orar em línguas, transportar montes, né? Todo o ensino que a gente dá, todo o sacrifício que a gente faz, no final, se nós não fizermos por amor, é porque nós estamos fazendo sem Deus, fazendo de forma egoísta. Então, esse Benefício próprio. benefício próprio, procurando se exaltar, se ufanar, se orgulhar. Eu várias vezes falo aqui, né? Toda vez que eu vou dar um estudo, é difícil para mim, porque eu estou fazendo pensando nos outros, na hora que eu estou fazendo lá, eu estou pensando em mim, né? É incrível como eu uso os estudos para me ufanar, para me exaltar, para me ensoberbecer. É terrível isso. Quer dizer, como nós fazemos as coisas de forma egoísta, né? E depois a gente começa o quê? Se achar. E Uhum. achar que, nossa, isso que a gente tem que fazer, nós somos algo especial e que aquilo que a gente fez tem valor. Olha, sem Deus é amor. Então, se não foi movido por amor, é sem Deus e de forma egoísta, para se ensoberbecer. Nada disso vai ter valor. Então, eu fico pensando quanto das coisas que a gente está fazendo está servindo para alguma coisa, sabe? É tudo pensando em nós, movido por egoísmo. Eu. Eu fico vendo quantas coisas eu estou fazendo e quantos anos eu estou vivendo dessa forma. Como a gente é egoísta, soberbo, né? É terrível isso, terrível. Já vamos para a prática e confessando pecado, eu já fiz isso, né? Joel? Esse texto diz assim: procura amor em você para ver se Deus está em você, né? Como você disse, né? Se a essência é o amor e, e Deus é o amor, né? Eu me vejo realmente assim, precisando converter esse meu evangelho, converter essa minha caminhada na Terra, né? Eu preciso mais de Deus. Eu tenho ouvido muito Santa Geração e David Keelan esses dias, que eu estou retomando o violão, e tem uma música que me quebra muito, que ele canta, que é mais de Deus, mais de Deus. E, e eu quero isso. Mas eu vejo nas minhas motivações que sai muito Joel ainda, muito orgulho, muita soberba, muito. Não é pouco. E
E eu não quero isso. De fato, eu não quero isso. Estou lutando contra isso dentro de mim. O que Paulo fala, né? O que eu quero, isso eu não faço. Agora, o que eu não quero, isso eu faço. Eu tenho me sentido assim. Então, é uma constatação de que o Joel ainda tem muita coisa, tem muito homem e pouco amor, pouco Deus. E eu quero mais de Deus. Então, eu reconheço o meu pecado, reconheço a minha humanidade reinando em mim. Eu quero que Deus reine. Senhor, eu confesso, né, eu não sou diferente, não. E talvez um pouquinho pior, nesse sentido, Senhor, de não, não reconhecer a Deus, não reconhecer a Ti, não reconhecer que a única razão que nós estamos aqui, ó Deus, é de ser o amor do Senhor, ó Pai, visto através de nós. E eu confesso que isso tem faltado, Pai, justamente por esse mesmo cenário, Senhor, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Livra-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Livra-me disso, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu fico vendo o quanto que eu sou egoísta, soberbo, quanto que eu tenho valorizado e dedicado a minha vida a tantas coisas, mas eu não tenho valorizado o amor como a coisa mais importante, porque tudo que eu fizer sem amor, sem essa essência, é vazio e não tem proveito nenhum. A tua palavra diz: nada aproveitará. Quer dizer, não tem valor, é desperdício, é energia gasta à toa, é como se fosse lixo, ó Deus. Deus, perdoa, porque há tanta vaidade no meu coração de querer construir, fazer e acontecer isso, aquilo, há tanta vaidade, ganância, cobiça, tanta carnalidade, Senhor, no fundo, né? Eu quero dizer que eu tenho sido orgulhoso, egoísta. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. E isso se opõe ao amor. Porque sem amor eu não sou nada, sem amor não tem proveito. Perdoa, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Pai. Ainda na tua presença, eu quero aqui também reconhecer as minhas motivações. Eu não quero, Senhor, falar do teu amor, eu quero ter o teu amor dentro de mim. Eu não quero falar do teu reino, eu quero carregar o teu reino, a essência do teu reino dentro de mim. Por isso eu reconheço, Senhor, que a minha boca ela tem falado muito, mas as minhas intenções, o meu coração, ó Deus, ele ainda é muito terreno. Eu reconheço, Senhor, da minha soberba, eu reconheço, Senhor, do meu egoísmo, e eu te peço perdão, meu Pai. Te peço perdão em nome de Jesus. Eu não quero ser assim. Eu quero ser como tu és, Senhor. A essência do teu ser é amor. Eu quero viver em amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu fico vendo que, às vezes, eu estava pensando na igreja do Ed Léo, né? As profecias lá motivam muito, né? Puxam muito. É o ministério profético, né? E como é sutil, de repente, os dons mesmo começam a ficar mais importante que o amor, né? Uhum. A gente tem que estar sempre nos exortando, viu, a isso, Uhum. a valorizar mais o amor do que qualquer coisa nessa terra. O amor é
É muito mais importante que qualquer outra coisa. Amém? Amém. Amar mais, ter mais compaixão, como o Ney mencionou, olhar o ser humano com o ser humano, com amor, né? Amar mais as pessoas, não é? Ser mais sensível à dor, sofrimento delas. Amém? Amém. Deus Amém? abençoe. Boa. Amém. Bom dia, queridos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Ótima semana. Para vocês também. Valeu. Até mais. Até amanhã.